E qual é a referência dessa fala da língua do vivo? Então, isso nasce justamente de uma pesquisa que eu venho fazendo há muito tempo, né, em relação à minha clínica todo o atravessamento da filosofia e da arte que eu tenho na construção do meu pensamento da clínica e na própria clínica, né, que se estabelece justamente como uma contraposição em relação a toda a patologia que emerge nessa experiência da contemporaneidade, né? O homem contemporâneo é um homem que está muito acelerado, que perdeu o contato consigo mesmo, com as suas questões subjetivas, que não para pensar, que é tomado por forças midiáticas e para de pensar. Toda essa questão que a gente está vendo agora, muito importante do povo nas ruas, manifestando as suas posições e dizer ninguém me representa, eu quero falar, é muito importante em termos de um processo democrático, que foi sendo, embora, né, a queda da monarquia, a instalação do Estado moderno tenha tido como propósito liberar, né, para um processo democrático, na verdade, a democracia pouco se estabeleceu, né, porque você tem representações que acabam não falando do sujeito, né, falando daquilo que interessa aos poderes. Isso o Foucault vai discutir longamente, né? Mas então, o que acontece na clínica? A clínica ela tem se deparado com sofrimentos, né, oriundos de uma incapacidade de sustentação daquilo que eu falava antes, do próprio sofrimento da existência. Você quer se livrar das dores, você quer ficar... você não tem direito de sofrer, você não tem direito de chorar, você não tem direito de ter crise, né? Você tem que tomar logo um remedinho, você tem que fazer uso de coisas paliativas, né? Anestesia, Você né? tem que ser uma pessoa que entre num horizonte hegemônico, onde você Sim. não pode se manifestar na diferença, né? As pessoas têm que ser achatadas o tempo inteiro para compor com uma necessária, né, manutenção das relações de poder. Uhum. Né? Então, o direito à escolha, se isso existe, né, o direito a uma manifestação de um espaço que seja aquilo que tem mais a ver com você, ele vai sendo perdido por compromissos que são conflituantes. Somos seres conflituados, né? Quer dizer, essa carga da hegemonia, né, a manutenção por exemplo, de uma ideia de família, custe o que custar, né, uma ideia de propriedade, de várias coisas que vão entrando nessa formatação, onde você só reproduz o mesmo e não para se questionar se aquilo é sua escolha. Uma coisa banal, as pessoas ficam sozinhas, não têm relacionamento, elas ficam constrangidas, porque o que tem que ter é um relacionamento, não pode ficar sozinho, porque ficar sozinho é esquisito, né? Agora que está começando a haver um movimento das pessoas viajarem e os hotéis já poderem receber uma pessoa num quarto duplo, né? Quer dizer, isso não existia. Casal ou solteiro, quer dizer, toda a formação do pensamento da nossa sociedade ocidental moderna, ela é capturada por uma lógica, né? Uma lógica por onde o Estado pode funcionar, que é a lógica da família. Então, o que a gente tem hoje como uma proposição a isso são manifestações transversais a esse modelo, que são, logicamente, né? Por exemplo, anteontem, um estudante na UF foi assassinado, massacrado a porradas, na UFRJ, desculpa, porque era negro e gay. Isso. Né? Então, assim, toda essa luta em relação a transgêneros é uma luta para que essa possibilidade de existir na diferença, que não está marcada numa lógica binária, por exemplo, né? Que seja o múltiplo tomando lugar, né? Ela possa se fazer existir. Então, o que eu penso é que a arte, ela dá a ver esses múltiplos universos. A arte ela é fundamental. Por quê? Porque ela abre a possibilidade de ser afetado por aquilo que você não viu, na medida em que você está codificado, né? Você é adestrado desde pequenininho o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Freud vai mostrar como que o ser humano que nasce bissexual, não é, que é um perverso polimorfo, se transforma num heterossexual para procriar numa família, né? Ele vai mostrar essa trajetória. Que grave, né? Pois é, então esse é o grande sintoma do mundo contemporâneo, essa perda da capacidade de um tempo
que abra o pensamento. O que é isso? É a desconexão entre o sistema sensório e o sistema motor. Quando você está nesse código fechado, você imediatamente age. Você recebe a informação e age. Quando você desloca isso se dá pela experiência estética. Eu não estou dizendo só que, por exemplo, a arte, né, ela faz isso, mas não só a arte. Eu acho que todas as manifestações de provocação desse ser, né, num campo de transe, como essa experiência, algumas experiências de transe que você tem em algumas religiões, eu não sei nem se eu posso chamar isso, mas alguns coletivos, né, que os índios têm esse espaço também do transe através das bebidas que afetam a consciência. Esses estados alterados de consciência, eles pressupõem nessa lógica já a manifestação daquilo que está nesse campo imanente, nesse campo que eu chamo do fluxo das forças intensivas, né? Quer dizer, essa conformidade, como a gente chama esse núcleo da Terra, que é um núcleo incandescente que a gente carrega dentro da gente, né? A gente carrega esse núcleo incandescente. Essa é a ponta da pulsão. Essa força pulsional é a força da vida, né? Ela quer passar, a vida quer passar, entende? Se tiver o rio para passar, ele tem que quebrar a pedra. Então, assim, a gente sai de um pensamento romântico, fechado, restrito, né, codificado, que você vai fechar as possibilidades dessas multiplicidades, para, por exemplo, entender a agressividade como fonte de vida. Sim. Né? Porque o que a gente tem como violência é oriundo justamente de uma desconexão do sujeito com a experiência sensível do corpo dele. Ele passa a ser atravessado pela lógica do poder, seja na favela, seja no asfalto. Né? Você quer obter aquilo que vai te fazer, de alguma forma, ser reconhecido pelos seus pares. Ou pelos seus pares no sentido daquela comunidade que ele ali pertence, né? Que não é um coletivo, é diferente.